Bom, agora vamos saber como está o mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Luiz, hoje saiu o Boletim Focus, né? Como estão as projeções para a inflação? Bom dia, Cláudia Barto, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro. De fato, saiu o Boletim Focus, projeções ruins para a inflação. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, porque piorou a projeção pela 7ª semana consecutiva. Antes, nós vamos ao vivo aqui em São Paulo com o repórter Marcelo Matos, que tem informações sobre o ministro da Previdência, Carlos Lupe, em reunião com integrantes da Força Sindical. É isso, Matos. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Luiz Arthur Nogueira, e a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Exatamente, acaba de chegar aqui a sede do Palácio do Trabalhador, na Liberdade, aqui na região, portanto, sede da Força Sindical, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que vai abordar justamente temas como a reforma da Previdência, como também a questão do aumento do salário mínimo. Nós sabemos que os sindicatos, a grande maioria, estendeu aí o seu apoio a Lula nas eleições em 2022. E agora, claro que é o momento de ouvir as entidades, suas demandas e também, claro, fazer política. Afinal de contas, isso também faz parte aí de todo esse negócio após o apoio dado maciço nas eleições. Ao que tudo indica, né, o PT adora o GT, né, o grupo de trabalho. Eles adoram criar grupos de trabalho. Já foi criado um para o aumento do salário mínimo e tudo indica que no dia 1º de maio nós teremos aí o anúncio possível de um aumento do salário mínimo, por menor que seja. Isso vai ser deixado para o Dia do Trabalhador, evidentemente no dia 1º de maio. E aqui então as demandas passam também pela questão das lojas americanas, a questão em que envolve os trabalhadores. Os sindicatos entraram inclusive aí na justiça para garantia total dos direitos dos trabalhadores e também a própria reforma da Previdência. Antes de Carlos Lupe, esteve justamente aqui Luiz Marinho, ministro do Trabalho, temas também parecidos, a questão das americanas, ouvir reivindicações e também a questão aí do aumento do salário mínimo. E fica agora, né? Nós sabemos que Lula criticou muito a reforma da Previdência, que foi aprovada em 2019, prometeu inclusive reverter questões da reforma trabalhista. Vamos agora, daqui para frente, saber se haverá, portanto, espaço para que isso possa ser feito ou se ficou apenas naquela questão do manifesto político, às vésperas das eleições. Como a gente sabe, muitas vezes aquilo que o político fala não vai se escrever depois nos próximos 4 anos. Então fica essa expectativa, Luiz, agora da participação do ministro Carlos Lupe nessas pautas, nessas demandas, mas eu entendo, você sempre fala sobre esses temas, uma reversão da reforma trabalhista e também uma reversão da reforma da Previdência. Toda essa reversão poderia ser um grande prejuízo e é claro que os cálculos estão sendo feitos e, ao que tudo indica, isso vai ficar na retórica apenas eleitoral, não é, Luiz? Sem dúvida, Marcelo Matos, seria uma tragédia. Reverter reforma trabalhista e reforma da Previdência seria um caos, o mercado financeiro reagiria negativamente. Inclusive, essa questão do salário mínimo que o Marcelo Matos comentou aqui, ninguém é contra reajuste do salário mínimo acima da inflação, desde que isso caiba nas contas públicas. Por quê? Porque quase 70% dos aposentados pelo INSS, recebem o piso, que é justamente um salário mínimo. Quando você reajusta acima da inflação, você onera as contas da Previdência. De novo, ninguém é contra dar reajuste, mas tem que caber nas contas públicas, porque se não cabe, afeta negativamente, inclusive, as projeções de inflação do mercado financeiro, que é o nosso tema agora. Boletim Focus, pela 7ª semana consecutiva, piorou as projeções de inflação. Vamos para o telão para conferir. Repare só, 5,74% a projeção para esse ano. É quase 1 ponto percentual acima do teto da meta do Banco Central deste ano, que é de 4,75%. Ou seja, aumentou o risco de o Banco Central, pelo 3º ano consecutivo, não cumprir sequer o teto da meta. Para o ano que vem, também piorou, 3,90%. E essa piora para o ano que vem pode obrigar o Banco Central a começar a subir juros em algum momento. Aliás, quarta-feira agora tem reunião do Copom que vai decidir se mantém ou não a taxa de juros em 13,75%. Boa notícia, pelo menos o PIB subiu um pouquinho, vai crescer esse ano 0,80%. É um PIBinho ainda,
mas pelo menos melhorou em relação à semana passada. Para o ano que vem está estável, 1,50%. O câmbio sem grandes novidades, dólar esse ano R$ 5,25, no ano que vem 5,30 e Selic também, nenhuma novidade, 12,50% ao fim deste ano, ou seja, o mercado enxerga uma janela para o Banco Central reduzir ao longo do segundo semestre um pouquinho os juros. Eu particularmente acho que essa janela não existirá. A Selic será mantida o ano inteiro, vamos aguardar, e para o ano que vem, aí sim, uma janela maior de queda de juros para 9,50%. Próximo gráfico, a gente vai ver o IGPM de hoje. Aqui uma boa notícia, uma desaceleração nos preços no atacado, em particular nos combustíveis. Repare, nós vimos de 4 meses consecutivos de deflação entre agosto e novembro. Agora em dezembro subiu 0,45%, em janeiro desacelerou um pouquinho, última coluna 0,21%. No próximo gráfico, a gente vai ver o acumulado em 12 meses. Aqui a gente percebe claramente uma inflação desacelerando. Repare, nós chegamos a ter 16,91% em janeiro do ano passado, que é a primeira coluna do lado esquerdo, veio caindo e agora 3,79% no acumulado em 12 meses. Curiosamente, o IGPM hoje está num patamar menor do que o de IPCA, que é a inflação oficial do Brasil. No próximo gráfico, o índice de confiança, que saiu hoje do setor de comércio, má notícia, caiu de dezembro para janeiro. Em dezembro era 87,2 pontos, agora em janeiro 82,5 pontos. Repare que desde setembro, um pouquinho antes da eleição, despencou. Estava em 101,8 pontos, despencou para 82,5, o que mostra que o empresário ainda tem muita incerteza sobre o futuro econômico do governo Lula. Por fim, índice de confiança do setor de serviços, que é o principal setor da economia, também vem desacelerando. Repare, em setembro era 101,7 pontos, vem caindo, agora está em 89,5 pontos. Também no setor de serviços, o empresariado ainda com muita incerteza sobre o futuro do governo Lula. Justamente para falar sobre esse assunto, nós temos um convidado hoje, aqui nos estúdios da Jovem Pan News, é o professor Denis Medina, ele que é economista e professor da FAC São Paulo. Professor Medina, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Professor, como é que a gente melhora esse clima econômico? A gente mostrou projeções de inflação em alta e confiança do empresariado em baixa. Como reverter esse clima negativo? O mercado financeiro e o Brasil como um todo precisa de uma confiabilidade, né, no que pode vir a acontecer. Então, o que a gente tem observado são informações conflitantes. O presidente chama numa direção, enquanto o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, acaba direcionando de outra forma. Então, essa instabilidade é prejudicial e acaba com a confiança. Então, o mercado precisa de um pouco mais de previsibilidade, de visão clara de futuro e, óbvio, as contas precisam fechar. Você citou muito bem essa diferença da inflação que vem demonstrando que a expectativa vem piorando. Então, essa falta de confiança no futuro do que vai acontecer é o que gera essa instabilidade toda. Professor, nesse contexto, expectativas inflacionárias piorando pela 7ª semana consecutiva, a projeção para esse ano quase 1 ponto percentual acima do teto da meta do Banco Central, e nesta quarta-feira temos a reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, que vai definir se muda ou não a taxa Selic, já em patamares bem elevados de 13,75% ao ano. Na sua visão, o que o Banco Central deve fazer nesta reunião e nas próximas, diante desse cenário ainda muito difícil em termos de projeções inflacionárias? Ainda estamos no início do ano, né? As projeções do ano passado eram de que o Banco Central viesse a reduzir a taxa básica de juros para o segundo trimestre e a partir dali. Mas visto essa instabilidade, todas as mudanças que têm acontecido, todos os anúncios contraditórios que vêm sendo divulgados pelo governo, acho que nessa reunião ele deve manter e ainda aguardar novidades. Existe um juro real acima da inflação, então a taxa básica está muito acima da inflação, mas mesmo assim a gente está fora do teto da meta. Então, além da meta, ultrapassamos o teto. Precisa de cautela ainda nesse momento, até que haja uma definição mais clara
das direções da inflação para que o juro do Banco Central possa sofrer alguma alteração. E esses juros altos certamente impactam o mercado financeiro. Tem a hora da gente conferir como estão as bolsas de valores neste momento aqui no mundo inteiro. Vamos para o telão, que nós preparamos alguns gráficos para mostrar como é que está a abertura do mercado neste início de semana, nesta segunda-feira. Vamos para o telão aqui, índice Bovespa em leve alta de 0,09%. A Bolsa Brasileira não está sendo ajudada hoje pelo mundo, a gente vai mostrar, mas antes queria registrar 112.417 pontos. No próximo gráfico, sim, a gente vai ver as bolsas globais. Repare aqui na Europa, tudo no vermelho. Frankfurt em queda de 0,45%, Londres 0,03%, Paris 0,56%, Madrid 0,35%. Por quê? Porque o PIB da Alemanha, divulgado nesta segunda-feira, decepcionou. E quando a maior economia europeia decepciona, as bolsas caem. Aliás, risco de recessão no continente europeu. Aqui na Ásia, depois de uma semana de feriado do Ano Novo Lunar, a Bolsa de Xangai voltou a funcionar hoje com uma leve alta de 0,14%. Em Tóquio subiu 0,19%. Em Hong Kong, uma queda de 2,73%. E aqui nas bolsas americanas, o resultado positivo, quem nos acompanha por imagem, no Panflix, no YouTube, são resultados da sexta-feira passada, porque o mercado norte-americano está abrindo agora, às 11h30, pelo horário de Brasília, mas infelizmente o índice futuro das bolsas americanas indica queda hoje no pregão lá nos Estados Unidos. E por fim, no último gráfico, a gente vai ver o mercado de câmbio, o dólar caindo um pouquinho hoje, 0,19%, R$ 5,10. Aliás, o dólar vem caindo por conta do ingresso de investidores estrangeiros que estão aproveitando que a Bolsa de Valores está barata para comprar ativos aqui no Brasil e aproveitando também que a renda fixa paga muito, juros de 13,75%. O euro subindo 0,31%, R$ 5,56. Bitcoin caindo 2,74% aos 23.105 dólares. Então eu queria chamar de volta o nosso convidado de hoje, o professor Denis Medina, ele que é economista e professor da FAC São Paulo. Professor, como é que você enxerga essa entrada de investidores estrangeiros aqui no Brasil, tanto na Bolsa quanto no mercado de títulos públicos, renda fixa, num cenário de tanta incerteza que assusta a nós, investidores brasileiros, parece que não está assustando os estrangeiros. Qual seria a explicação? Pois é, existe uma contradição aí, né? A gente internamente vê os índices de confiança caindo, só que lá fora também a gente vê um mercado instável, né? Uma recessão surgindo e cada vez mais demonstrando suas garras. E, inclusive, hoje, com os dados da Alemanha, a gente pode ver que isso é uma eminência que vai acontecer, né? Então, preocupante lá fora, aqui dentro, apesar das instabilidades, nosso juro é alto, né? Então a taxa Selic ajuda a atrair o capital estrangeiro. Por isso que a gente vê essa entrada de capital, na verdade, fugindo de possíveis instabilidades externas, buscando alguma rentabilidade maior aqui dentro da nossa Bolsa brasileira. Professor, para a gente concluir a entrevista, olhando para esse ano inteiro, dá para o Brasil acelerar o crescimento econômico, crescer pelo menos 1%, ou o risco de pibinho, aí, esse crescimento inferior a 1%, é o mais provável esse ano? Ainda é cedo para falar, né? Estamos no mês de janeiro, primeiro mês do ano, fechando amanhã, mas ainda há muito a se fazer. Então, as instabilidades e as notícias contraditórias que o governo tem mandado, isso tem prejudicado a nossa expectativa de crescimento. Mas eu acredito sim, talvez seja um otimista, que é possível crescer mais desde que as políticas econômicas sejam conduzidas na direção certa e os investidores vejam, não só os investidores, mas os empresários, os comerciantes, todos que participam da economia de alguma forma, vejam aí uma expectativa de um futuro próspero. Então, é possível, acredito. Muito bem, agradecemos a presença do economista Denis Medina, professor da FAC SP. Professor, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Luiz, um bom dia a todos. E para encerrarmos o mercado financeiro de hoje, um assunto sempre polêmico, envolvendo criptomoedas. As criptomoedas que chegaram já a superar 60 mil dólares, caíram para 16 mil dólares, agora recuperaram um pouco, em torno de 23 mil dólares, mas o futuro é incerto. O mercado acha que tem espaço para recuperação. Quem nos traz as informações é a repórter Camila Yunis.
No final de 2022, o Bitcoin fechou com queda de 67%. Fatores macroeconômicos e crises fizeram com que o ativo passasse por instabilidades. Mas mesmo com a retração, a avaliação de especialistas é de que 2023 pode ser positivo para esses investimentos, inclusive para os países emergentes. É o que acredita o especialista no tema, Paulo Aragão. Mesmo agora, nesse período de baixa, a gente consegue ver um número bem grande, bem significativo de pessoas interessadas em saber mais sobre Bitcoin, em saber mais sobre criptomoeda. Isso a gente pode ver, inclusive, com dados, né? Tem mais CPF cadastrado nas corretoras de cripto, por exemplo, do que na B3, que é a Bolsa de Valores brasileira. Então, o tempo foi muito bom para o interesse em relação às criptomoedas. À medida que cresce o mercado de criptomoedas, cresce também, infelizmente, o número de golpes envolvendo os ativos. Por isso, antes de realizar qualquer tipo de investimento, é muito importante que a pessoa entenda e estude sobre o tema. E foi pensando neste cuidado e na necessidade de difundir informações sobre o assunto que Paulo Aragão fundou em 2016 o Criptofácil, um site para divulgar notícias a respeito do mercado. Ajudar as pessoas a conhecerem sobre Bitcoin, então é algo que a gente confia muito, que a gente aposta muito, então a gente queria que mais pessoas conhecessem, e 2, também as pessoas conhecessem de uma forma positiva, porque ali a gente conseguia trazer as notícias, a gente conseguiria fazer tutorial, fazer um conteúdo educativo, né, de educação realmente, para as pessoas entenderem o que é, porque a partir do momento que as pessoas entendem o que é, elas estão mais aptas a realmente entrarem no mundo de uma forma segura. Diante deste cuidado, é muito importante que advogados e juristas estejam por dentro do assunto. Tainá Carneiro é CEO de uma empresa que oferece especialização para esses profissionais sobre criptomoedas. Para ela, é imprescindível que os advogados estejam antenados nas atualizações tecnológicas. São figuras muito importantes, porque é através desses profissionais que a gente viabiliza a produção, a regulação e também oferece segurança jurídica para que toda essa inovação possa acontecer de uma forma estável, né, sem que ofereça nenhum risco sistêmico para a nossa sociedade. O Brasil é o 5º país com maior número de investidores em criptoativos. São cerca de 10 milhões de brasileiros, o que representa aproximadamente 5% da população.